volte mais um livro para Zacarias, aí você estará no livro do profeta Ageu. Então Mateus, volte 3 livros, e você estará no livro do profeta Ageu. E a palavra, amados, vai dizer o seguinte: ouçam, aqueles que têm uma pequena demora, é melhor que fiquem mesmo ouvindo, porque vai gerar maior entendimento. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte nesta noite para nós, vai dizer: no segundo ano do rei, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, o povo diz, não veio depois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica aberta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que salário recebe-o no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Palavra do Senhor. Pode aplaudir, amados, a palavra do Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Então, meus amados, quando o pregador assume esse lugar, aqui, irmãos, é Terra Santa, para subir a este púlpito, eu primeiro me ajoelho, os pastores se ajoelham e ali confessam os seus pecados e pedem a permissão do Senhor para subir a este púlpito.
aqui é um lugar santo, aqui é onde se vai proclamar a palavra de Deus. Mas o preparo, irmãos, do pregador não começa no domingo, não começa minutos antes dele chegar e assumir o púlpito. O preparo praticamente é uma semana inteira. Para os irmãos terem uma ideia, esse momento aqui que vivo agora, deste momento, é a sexta pregação da semana. Se buscar de segunda-feira até hoje, domingo à noite, é a sexta proclamação que o Senhor Deus, que o Espírito Santo me honra para trazer ao povo de Deus. A sexta pregação de segunda-feira até hoje. E isso alegra a minha alma, isso alegra o meu espírito, poder trazer uma palavra genuína, uma palavra que venha do trono de Deus para nós, para que nós possamos sair desta casa, nesta noite, alimentados com o alimento da alma, que é a palavra de Deus. E o texto, amado, que o Espírito Santo aprove trazer através dos nossos lábios, porque nesse momento não sou eu que falarei, será o Espírito Santo, apenas serei um instrumento para trazer esta palavra. E aqui nós estamos diante de um texto escrito pelo profeta Ageu. O profeta Ageu é um desses profetas que escreveram após o exílio. Aqui, irmãos, para situar o entendimento de todos, o profeta Ageu vai relatar para nós acontecimentos após o exílio. O exílio de quê, irmão Elton Mesquita, obreiro Elton? O exílio, nesse momento, o povo de Israel, a nação de Israel, pastor Flávio, foi invadida por Babilônia. O rei Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei mais poderoso da época, irmão Domingos, o rei que tinha o maior exército, a maior força de guerra da época. Esse rei Nabucodonosor invade a nação de Israel e leva o povo cativo para o país dele, para a nação de Babilônia. E o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E esse profeta, e o profeta Ageu, vai contar o pós-exílio, mas dizer para os irmãos antes que o povo de Deus, irmão Luiz, ficou escravo em Babilônia por 70 anos. 70 anos, irmãos, que o povo de Israel ficou cativo, prisioneiro em Babilônia. E depois de 70 anos de cativeiro, irmã Cleide, em Babilônia, Deus manda um homem para libertar o povo. E depois desse domínio de Babilônia, que só nesse tempo, 70 anos, a nação de Israel ficou escravizada naquela nação, 70 anos, e o rei de Babilônia cai. Babilônia é invadida pelo Império Medo-Persa. Outro império assume o poder mundial. E o Império da Média e da Pérsia se juntaram através de seus reis, Ciro e Dario. Ciro e Dario se unem, a Média e a Pérsia, e eles invadem Babilônia, dominam Babilônia e matam o filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar. Invade e mata todas as pessoas que estavam naquele banquete em Babilônia. E o rei Ciro e o rei Dario assumem o comando mundial. E Deus toca na mente, Deus fala ao espírito, com E minúsculo. Vai dizer para Ciro: liberte meu povo, Ciro, liberte o meu povo do cativeiro. E Ciro recebeu essa ordem através de Deus, mandando a ordem através do seu espírito, o espírito de Ciro, com E minúsculo. E a ordem de Deus
fez com que o rei Ciro fizesse um edito, fizesse um documento ordenando a libertação do povo de Israel. O povo de Israel foi liberto através do edito. Ele escreveu um documento e colocou o seu carimbo. Os reis, irmão da época, eles possuíam anéis. E os anéis destes reis serviam como carimbo. Eles carimbavam com o próprio anel as suas determinações. Irmão Antônio, essas determinações eram chamadas editos. Os editos dos reis tinham que ser cumprido. E a ordem do rei Ciro foi para que o povo fosse liberto, que voltassem para Israel e voltassem a adorar o Deus de Israel. Deus agiu de tal maneira, de maneira tão poderosa, que um rei ímpio, porque o rei Ciro e o rei Dario eram reis ímpios, não eram reis tementes a Deus, mas Deus entra na mente das pessoas. Estamos falando nesta noite, irmãos, estamos falando de um Deus que é onisciente. Ele invade a mente das pessoas e sabe, irmã Dodô, o que a senhora está pensando agora. É esse Deus que eu estou falando nesta noite, o Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, é o único Deus que está em todos os lugares. A palavra ainda não foi bem formulada na nossa boca. Deus já sabe o que eu vou falar daqui a 5 minutos. É um Deus tremendo, é um Deus poderoso. E esse rei Ciro, movido pela ordem de Deus no seu pensamento, ele liberta todo o povo. Ele faz um edito, e ele ainda diz no seu edito: não crie embaraços. Aonde esse povo passar, na volta para Israel, não criem impedimento para este povo. Libere este povo, porque este povo precisa voltar à sua nação, porque o Deus deles está reivindicando adoração. Irmãos, o nosso Deus exige adoração da nossa parte. Nós servimos a um Deus que é para ser adorado. Irmãos, nós fomos gerados para adorarmos a Deus. Nós não fomos gerados com outra finalidade por Deus. Nós fomos gerados para adorar a Deus. Nós homens é que mudamos o curso da história. Nós homens é que mudamos o curso da vida e passamos a valorizar o mundo em detrimento da ordem de Deus, que é de adorá-lo. Nós só fomos criados, irmãos e amigos do Evangelho, para adorar a Deus. É um Deus que ama ser adorado. E foi para isso que cada um de nós foi gerado no ventre das nossas mães. É por isso que nós estamos nesta noite para adorar esse Deus. Adorar esse Deus que nos dá todas as coisas, nos cobre de bênçãos sem medidas. E é esse Deus que nós viemos adorar nesta noite. E o rei Ciro vai dizer: não crie embaraço, deixe o povo ir. Deixe lá, eles não são mais escravos, eles estão libertos, eles estão sendo reivindicados pelo Deus Todo-Poderoso. E Ciro disse: podem ir. E eles saíram, claro, não saiu aquele povo todo de uma vez. Ali, irmãos, havia ali escravizado daquela nação de Babilônia cerca de 2 milhões de judeus. Irmãos, 2 milhões de judeus estavam ali escravizados na nação de Babilônia. Aí o rei Ciro disse: vocês voltarão em 3 turmas, em 3 levadas. 3 levadas de pessoas, vocês voltarão de forma organizada. E cada levada de pessoas Zorobabel é citado no texto, e ele vai se tornar, na sua volta para Israel, governador de Israel. Ele vai ser o líder político,
o líder político de Israel. Então ele volta, irmão Luiz, pastor Flávio, como sendo o governador de Israel. E nessa primeira levada, pastor J. Abreu, havia uma finalidade: liderados em que iria se tornar o governador de Israel. E na primeira levada de pessoas havia uma finalidade importantíssima, uma finalidade primeira. E esse grupo, composto por 50.000 pessoas, 50.000 judeus, esse grupo tinha como finalidade restaurar com algum problema intestinal de diarreia urinária, aí podem se levantar e ir ao banheiro. Do contrário, eu peço reverência e respeito e que fique assentado nos seus assentos. E 50.000 judeus, hebreus, israelitas tinham a finalidade: restaurar o templo para que Deus voltasse a ser adorado novamente. Irmãos, se eu pudesse dizer aqui um tema para a nossa pregação, eu diria para os irmãos, o tema da nossa pregação: qual a sua prioridade? Ouviram, irmãos? Entenderam o tema da mensagem? Qual é a sua prioridade? O que é prioridade na sua vida? O que é, irmãos? O que é, amigos do Evangelho que nos visitam nesta noite? Mais de 12 visitantes dentro da casa do Senhor nesta noite. Qual é a sua prioridade? Irmã Dodô, qual é a sua prioridade? Irmão Elpídio, prioridade. Qual é a sua prioridade, irmão pastor J. Abreu? Irmãos, qual é a nossa prioridade? Falaremos a respeito da prioridade de Deus. E Deus, irmãos, ele libertou o povo. Usou um rei ímpio chamado Ciro ali simbolizando o próprio Jesus, simbolizando, claro, que Ciro não é Jesus, é claro que Ciro não é um profeta. Tomou Babilônia, e Deus ordenou a sua mente, ao espírito que está na mente de Ciro: liberte o povo, e ele disse: o povo está liberto, o povo voltará para Israel. Só que, irmãos, houve alguns problemas nesta volta do povo de Deus para a nação de Israel. O povo voltou, irmãos, o povo voltou para Israel, voltou para Jerusalém, porque, irmãos, havia 70 anos que Deus não era adorado pelo seu povo. 70 anos, irmã Maria Raimunda, que Deus não recebia a adoração do seu povo. 70 anos sem ser adorado. E Deus, irmã Cleide, é um Deus de adoração, é um Deus que exige a nossa adoração. A palavra vai dizer que Deus é Espírito, e Ele busca adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não gosta de pessoas pela metade. Ele procura verdadeiros adoradores. Só subirão aos céus para a salvação os verdadeiros adoradores. Deus exige adoração genuína, porque Ele é santo. Como Ele é um Deus santo, Ele exige santidade da nossa parte. É um Deus, irmão Flávio, que exige santidade.
esse Deus. Amados, o povo voltou. Os primeiros 50.000 judeus estão voltando em Mandodô para Israel. O povo, depois da liberação Ciro, sob a ordem de Deus, e o povo volta para Jerusalém, e Deus esperava desse povo adoração. Irmãos, Deus quer ser adorado, Ele exige adoração, e o povo volta para Israel. Só que depois de 70 anos que Deus não recebia adoração, o povo volta para Israel, e ao chegar em Israel, imaginem, irmãos, o que o povo deu prioridade. O que você está dando de prioridade na sua vida? Deus é prioridade, irmão Domingos, na sua vida? Ele é o número 1, irmão Dominguinhas, na sua vida? Cristo tem a primazia na sua vida? O Espírito Santo tem a primazia na sua vida? Qual é a sua prioridade, diaconisa Antônia? Qual é a nossa prioridade? O povo, irmão Daniel, voltou para Israel. Ao chegar lá, aqueles primeiros 50.000 judeus, israelitas, hebreus, que são palavras sinônimas, eles adotaram outra prioridade. O texto vai dizer, irmãos, que eles começaram a erguer o templo. Deus estava há 70 anos sem nenhuma adoração pelo seu povo, mas esse povo, ao chegar lá, eles começaram a edificar o templo. Eles começaram a edificar o templo, mas eles só começaram, irmã diaconisa Simone, só começaram, mas pararam. Não demoraram, irmão Domingos, nem sequer um ano construindo o templo. Depois de pouco tempo, eles pararam a edificação do templo. Imaginem, eles já começaram a reconstrução do templo. Irmãos, nós precisamos entender o que nós devemos buscar em primeiro lugar. A palavra de Deus vai dizer que buscai primeiro, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Irmãos, é condição, sem ela não há. Em medicina existe um termo jurídico, um termo forense na medicina, que ensina a nós médicos, e a palavra vem do latim, a frase vem do latim, e essa palavra, irmã Nira, essa frase do latim, para nós médicos, diz que é uma condição sine qua non. O que é no latim condição sine qua non? Quer dizer na língua portuguesa que é uma condição, sem ela não há. Sem ela não há. Em medicina é traduzido para nós dessa forma. Irmãos, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. É condição sine qua non, é condição, sem ela não há. Mas o ser humano está buscando primeiro o que é do mundo. O ser humano está buscando primeiro as riquezas do mundo. Do mundo é a casa nova,
é a reforma da casa, é o carro mais novinho do ano, é aquela motocicleta que a gente está querendo trocar por uma 0 quilômetro, é aquela roupa de fim de ano que as irmãs estão olhando o seu guarda-roupa, estão dizendo que os vestidos estão velhos e elas precisam de vestidos novos, é aquele sapato que ela acha que já tem um par de sapato ou de sandálias novas para o fim do ano. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Sem essa é possível agradar a Deus. Sem busco as coisas de Deus. Tem outras prioridades na minha vida. Eu quero me casar, irmão. Eu quero um casamento para este ano. Eu quero fazer uma festa muito bela. Eu quero ter muitos convidados para este casamento. Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que nós não nos percamos pelo caminho. Irmãos, o povo saiu lá da escravidão do Egito, tinha uma prioridade. A prioridade era a terra de Canaã, mas no meio do caminho eles murmuravam contra Deus, eles desobedeceram a Deus, a ordem de Deus, e isso fez com que daquele número que saiu do Egito para a terra de Canaã, 3 milhões de judeus, só 2 chegaram à terra de Canaã, porque não buscaram o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, a porta do céu é estreita. Escutem bem, principalmente os visitantes. A porta do céu é estreita. A palavra diz que o caminho que conduz ao céu é estreito. É estreito o caminho e é estreito a porta. Gravem bem isso. A porta do céu é estreita. A porta, o caminho que leva ao céu é estreito. E por essa porta. Mas o vídeo é larga, ela é fascinante, ela é sedutora, ela seduz os nossos olhos e os nossos ouvidos. A porta da perdição é fácil, muitos a estão acertando por ela. A porta do inferno, da perdição é larga, o caminho é largo e a porta é larga. Por isso muita gente tem mais facilidade de achar a porta larga do que a porta estreita. Então, irmãos, esse povo, eles chegaram até Israel. Ao chegar a Israel, havia uma prioridade de Deus. Deus exigia daquele povo, irmãos, olhe só que contrassenso. Aquele povo estava há 70 anos escravizados, sendo tratado como escravos. Não se alimentavam de forma adequada, não se vestiam, não podiam fazer, irmão Domingos, nenhum projeto, não podiam fazer nenhum planejamento, porque irmãos, daquele povo de Israel, ele esperava gratidão, adoração. O nosso Deus, irmã Dodô, é um Deus que quer gratidão de nós. Ele quer gratidão. Ele quer que nós reconheçamos que somos seres gratos a Ele. Nós temos que acordar, ao levantar da cama, antes de fazê-lo, nós devemos dar graças a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo. No que você bebe, irmão Antônio, no que você toma no café da manhã, no que você almoça,
almoça, no que você janta, ao deitar, não deitem sem dar graças a Deus. Não deitem, não terminem o dia de vocês como os de joelhos ao pé da cama. Estar de joelho diante de Deus é uma demonstração de submissão. Nós devemos ter submissão a esse Deus, dizer que Ele é Deus e nós somos apenas servos. Eu pensei que eu ia ouvir aqui o glória a Deus. Então, os irmãos, nós estamos diante de um Deus que nos provê de todas as nossas necessidades, tudo, e nós temos que ter gratidão a esse Deus, agradecer a Ele, vir à casa do Senhor, ação de gratidão a Deus. Senhor, eu vim, Senhor, adorar o Senhor nesta noite. Eu vim agradecer ao Senhor pelos 7 dias que o Senhor me alimentou, que o Senhor me deu água, que o Senhor me deu roupa para viver. Muita estranheza pessoas ficarem em casa aos domingos, em casa, assistindo a televisão Globo, assistindo o SBT, o jogo do Flamengo, o jogo do Vasco. Irmãos, e aonde está a adoração? Aonde está a nossa gratidão a esse Deus? Será que nós somos iguais aos animais que não têm inteligência, não tem discernimento, ou nós somos seres transformados por Deus? Temos que ter gratidão. E aquele povo israelita não teve a gratidão necessária, irmão Luiz. E esse povo apenas começaram a construção do templo. Irmã Francisca Caleb pararam em poucos meses. Eles deram prioridade a outro. Priorizaram as suas próprias casas. Eles disseram uns para os outros: que história de templo, reconstruir o templo de adoração. Não, nós temos outras prioridades, e a número 1 é as nossas casas. Esses judeus, esses 50 mil judeus que chegaram na primeira levada, esses construir casas, irmão Antônio, luxuosas. Ageu, o profeta, vai dar detalhes, irmão Domingos, irmã Vilma, vai dar detalhes das casas. Eles estavam construindo casas apaineladas, casas com painéis de madeira, da melhor madeira que existia. Eles colocaram polimento, verniz das madeiras, casas luxuosas para morarem, casas luxo. O povo estava apaineladas, toda luxuosa, painéis nas paredes, as coisas mais lindas, e a casa do Senhor estava abandonada. Irmãos, esse é o retrato de nós. Este é o retrato da cristandade de hoje. É o retrato da cristandade de hoje, que quando é para contribuir com a casa do Senhor, só tem moedas no bolso, só moedas. Tem dia que nem a moeda vem. Agora, quando é para o sapato novo, não medem esforços. Quando é para ter um carro de luxo,
não medem esforço. Quando é para trocar moto numa moto nova, não medem. Para se vestirem com elegância e com riqueza, não medem preço. Agora, para a casa do Senhor, o templo é longe. Esse templo até que eu queria ir, mas é lá no Luísa Queiroz. Eu vou andar 30 quilômetros, 20 quilômetros, 10 quilômetros. Eu não posso, o dinheiro não dá. É assim que nós nos comportamos diante de Deus. Para Deus não temos nada, somos pobres e miseráveis. Agora, para nós próprios, somos ricos, temos a condição necessária. É assim que esse povo estava se comportando com Deus. Aí Deus disse assim para o profeta: é assim que o meu povo quer agir? É assim que vocês querem agir comigo? É dessa forma? É assim a minha casa em ruínas, a casa de Deus em ruínas, 70 anos sem adoração, e vocês estão privilegiando as suas casas ricas. É assim. Aí Deus vai dizer: pois tá bom, vocês querem agir dessa forma? Crentes da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, que nós estamos aqui dentro dela hoje, é assim que vocês querem agir com Deus? O plano de Deus em terceiro, quarto, quinto lugar: eu vou quando eu posso para a igreja. Não pode ter uma dor de cabeça. Não vou para a igreja não, porque eu estou com dor de cabeça. Eu espirrei, não vou para a igreja não vou. Eu amanheci bem disposto, parece que hoje o dia está muito quente, o tempo é quente, eu não vou hoje. É essa a prioridade que você está dando para Deus? É essa a prioridade que nós temos dado para Deus, irmãos? Por Deus vai responder nesta noite. Respondeu através do profeta Ageu e vai responder para nós nesta noite. Aí ele disse: tá bom, o meu tempo não é prioridade, me adorar na vida de você não é prioridade, pois eu vou fechar o tempo. Eu vou fechar a chuva. Não mandarei chuva, não mandarei um orvalho, e as vossas plantações não terão produtividade. Irmãos, Deus pode tocar na nossa vida que Ele quer. Ele é um Deus soberano. Ele dá e tira na hora que Ele quer. Ele dá saúde, irmãos, irmã Cleide, e tira na hora que Ele quer. Nós somos insignificantes perto dele. Nós somos nada mais do que vermes nojentos. Nós não somos mais do que isso diante de um Deus. Deus tem atributos, mas tem um dos atributos de Deus que ele é falado no terceiro grau. Irmão Elton, qual é esse atributo de Deus que ele é dito na Bíblia no terceiro grau? Santidade. É o único atributo dos atributos de Deus que é na terceiro grau. A palavra diz que Ele é santo. Ele é santo. E Ele é santo 3 vezes santo. Nós estamos falando, irmãos, não é de um Deus qualquer, não é de um profeta qualquer, não é de um pregador da palavra qualquer. Nós estamos falando que quando Moisés estava ali no monte para falar com Deus, Moisés percebeu que havia uma planta chamada sarça, e aquela planta se queimava, e Moisés olhava, e ele esperava aquela planta parar de queimar, e a planta queimava, a planta desse tamanho, não parava de queimar nunca, a sarça o fogo não consumia. Aí ele pensou assim: é Deus que está aí do lado dessa planta. Aí ele se aproxima daquela planta e Deus diz: Moisés, para, tira tuas sandálias, Moisés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Aqui é terra santa.
é terra santa. Aqui é lugar de adoração. Aqui é onde adoradores se reúnem para adorar o Pai, para adorar o Filho e para adorar o Espírito Santo. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Venha para essa casa em espírito de adoração. Venha para adorar a Deus. Nesta casa é terra santa, é terra santa. Então, meus amados, o povo judeu preferiu as casas apaineladas, as casas luxuosas, e Deus fechou o céu. Não mandou chuva, não houve colheita, não houve produtividade. E Deus disse: e quando vocês recebem os vossos salários, os sacos estão furados, saquetel furado. O dinheiro entra no bolso e some que você nem percebe. Irmãos, quando nós estamos em desobediência a Deus, o dinheiro não rende. O dinheiro, irmão Antônio, parece que um saco está furado. E Deus faz isso porque Ele se interessa pela nossa salvação. Não há outra coisa mais interessada por Deus do que a nossa salvação. Ele não quer saber, Júnior, de que jeito é seu cabelo. Ele não quer saber se seu olho é castanho, se é verde, se é azul, se é preto. Ele não quer saber se você tem 1,60 m, 2 metros de altura. Não interessa para Deus. Não interessa. O que interessa para Ele é salvar o pecador. Deus não está interessado em outra coisa no ser humano, a não ser arrependimento para a salvação. Jesus, em Marcos capítulo 1, Jesus, a primeira pregação pública de Jesus, Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Foi a primeira ordem de Jesus, a primeira pregação: arrependei-vos. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Ah, irmão Elton, obreiro Elton, eu quero chegar na presença de Deus, mas eu não quero mudar de vida. Eu quero continuar pecando. Eu fornico, eu pratico sexo com a minha namorada, mas eu quero ir para o céu. Não vai. Os fornicadores irão para o inferno. Apocalipse capítulo 20. Os que não entrarão no reino dos céus, os fornicadores. Sexo entre solteiros, os adúlteros, casados que se relacionam com outro, adúlteros, não entrarão no reino dos céus. Jovens, cuidado! Praticantes de sexo, jovens que praticam sexo, solteiros, são chamados de fornicados. Pecado da fornicação, irão todos para o inferno. Todos os fornicadores irão para o inferno. Todos os adúlteros irão para o inferno. Cuidado, irmãos. A palavra está sendo proclamada para a salvação. A palavra está sendo proclamada para gerar arrependimento. Arrependei-vos. Jesus disse: arrependam-se. Arrependam-se para que possam ser salvos. Só uma condição do ser humano ser salvo: arrependimento. Cuidado, arrependimento é diferente de remorso. O remorso, você se arrepende ali, daqui a pouco está pecando de novo. Você não se arrependeu, você estava com remorso. Remorso não salva. Arrependimento e abandono do pecado salva. Temos que nos arrepender e nos afastar do pecado para sermos salvos. Aí sim. Então, meus amados, então Deus, Ele puniu o povo. Deus continua punindo o seu povo. Deus continua punindo a igreja. Não porque seja um Deus mau, não porque seja um Deus que queira ver a nossa ruína. Pelo contrário, Ele pune para nos salvar. E aquele que é exortado por Deus, punido por Deus, sinta-se bem-aventurado, porque só pelo arrependimento é que nós alcançaremos, irmã Lohane, a salvação. Arrependei-vos. João Batista pregou
é condição, irmãos e irmãs Orestes, é condição. Pensamento da gente, eu me semana está praticando o mesmo pecado de novo, não valeu, não terá perdão de Deus, porque os impenitentes serão condenados ao lago de fogo, ao inferno. Irmãos, então Deus está falando com o povo, está falando conosco nesta noite, e Ele está dizendo: arrependam-se, deem a prioridade para o dono da prioridade. O dono da prioridade é Deus. O dono da prioridade é Jesus. O dono da prioridade é o Espírito Santo. E que nós nos lembremos disso dia e noite. Dia e noite, que a prioridade é Deus. E esse povo, ele exortado pelo profeta, Deus manda: Ageu, vá lá, Ageu, fale com o povo. Fale com esse povo irreverente. Fale com eles. E a palavra vai dizer, irmão Domingos, que Ageu trouxe uma palavra da parte de Deus. E quando trouxe aquela palavra, Deus estava se queixando do povo, que há 70 anos, e já se passavam 17 anos, irmã Francisca, deles na terra, da terra de Israel novamente. 70 anos escravo, mas 17 de que já haviam retornado. 77 mais 17, 87 anos. Aí o profeta Ageu traz a palavra da parte do Senhor Deus, e exorta o povo. Aí, ao exortar o povo se arrependeu. O povo se arrependeu. A palavra vai dizer: se confessar. Escutem bem, irmãos, escutem bem. 1 João: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E até o louvor que diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Basta que nós confessemos os nossos pecados. Adúlteros, confessem os vossos pecados. Fornicários, confessem os seus pecados, porque Ele é fiel, Ele é justo, e Ele vai perdoar os pecados. E disse: sararei a vossa terra. A terra é o nosso corpo. A terra é o nosso corpo. Paulo vai exortar e vai dizer: não sabeis que os vossos corpos é templo de Deus. Deus habita em nossos corações. Quando nós somos servos dele, não é de todo mundo, se confessarmos, se abandonarmos o pecado, ele habita dentro de nós. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, pastor Flávio vai dizer, Jesus dizendo, irmão Domingos: eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, o que é a porta? A alma. Se você abrir a sua porta, Jesus disse: eu entrarei na sua casa. Casa simbolizando a alma. Eu entrarei na tua alma. Santo. São pessoas que não têm vivem alheios. Mas eu frequento a igreja, eu vou lá no Ministério do Guará, lá no bairro Luísa Queiroz, eu louvo, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu sou do ciclo de oração, eu sou pregador da palavra, eu sou obreiro. Nada disso salva. Nada disso salva.
Isto é obra. Obras não salvam ninguém. O que salva é o arrependimento. Arrependei-vos. É a palavra de Deus nesta noite. Arrependei-vos. Arrependam-se enquanto dá tempo, porque chegará um dia que Jesus vai descer nas nuvens para buscar uma igreja de arrependidos e que não voltaram a praticar o mesmo pecado. Jesus disse, Deus disse: nem que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. A escarlata é vermelho, mais vermelho do que o sangue. Ele disse: nem que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei eles alvo como a neve. Que Deus tremendo é esse Deus. A lama, irmãos, eu já andei por caminhos que, se eu contar para os irmãos, vocês vão até se horrorizar e se espantar. Práticas do passado, se eu contar, vocês irão ser impactados. Não convém nessa hora, porque não é um testemunho que eu estou dando. Mas Deus transformou meus pecados, que eram vermelhos como a escarlata, e tornou brancos como a neve. Esse Deus, irmãos, esse Deus tremendo, esse Deus exige o primeiro lugar. Se você der o segundo, você irá para o lago de fogo. Porque a palavra que diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro, cuidado, não bote outra coisa na frente de Deus. Não coloque nada, não coloque suas dores, não coloque sua preguiça, não coloque nada na frente de Deus. Todos os que rejeitarem a Deus serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. Todos. Inclusive eu, se assim o praticar. Meus amados, que o Espírito Santo de Deus nos comova nesta noite. Que o Espírito Santo entre nos nossos corações nesta noite e opere uma obra de regeneração, uma obra de salvação nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus se compadeça de nós, pobres e miseráveis pecadores, é o que somos. Pobres e miseráveis pecadores, carecendo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, Anne, da misericórdia de Deus, Vitória, Lohane. Nós precisamos da misericórdia. Irmãos, nós estamos diante da vinda de Jesus. Pode ser hoje, irmão. A volta de Jesus pode ser hoje. Pode ser hoje à noite. Como estamos nós? O que temos? Jesus, para encerrar, Jesus fez uma advertência ao homem rico. Ele contando uma parábola, irmão Elpídio, Jesus disse assim: um homem rico, que ele queria ficar mais rico ainda. Ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Olha a pergunta de Jesus nessa noite para nós. O que tu tens preparado, irmã Dodô? O que tu tens preparado e para quem será? Será para Deus ou será para o diabo? Para quem você está trabalhando? Não, irmão Elton, eu ando em cima do muro. Nem sou frio e nem sou quente. Eu ando em cima do muro, pois você é do diabo. Todos que andam em cima do muro são do diabo. Deus não aceita duvidosos. Deus não aceita quem anda em cima de muro. Ele quer verdadeiros adoradores. Meu irmão, a oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Se alguém nesta noite, nesta congregação, desejar se reconciliar com o Senhor, a oportunidade está aberta. Venha até aqui à frente. Se você estiver precisando de reconciliação, está em pecado, é crente da igreja, mas precisa de reconciliação, venha até aqui à frente.
para que o pastor Flávio possa orar por vocês. Se você nesta noite ouviu a pregação do Evangelho, entendeu, foi até sua alma e você quer aceitar Jesus nesta noite, seu lugar é aqui na frente. Venha dizer sim para Jesus. Cuidado, Deus advertiu o seu povo. Deus disse: se hoje, escutem bem, se hoje ouvirdes a minha voz, não é a minha aqui de um homem que não tem nenhuma importância no reino de Deus. Deus que disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçam os vossos corações. Não endureçam. Quebrantem. Deixe Deus quebrantar seu coração. Se alguém nesta noite desejando entregar sua vida para Jesus, ou confirmar, eu vou dizer aqui, a sábado que ontem fez 8 dias, eu estava consultando a nossa querida, eu peço que ela fique até de pé, por favor. Nossa amada querida, fique de pé um pouquinho. A família, a dona Dodô, vou já chamar ela de irmã e vou explicar o porquê. O nosso querido Elpídio, que está ali com a sua filhinha no colo, levaram essa querida para uma consulta médica. E lá eu vi que havia um problema espiritual. Eu disse: não é a medicina que resolve, é Jesus. Posso orar por ela? E da oração, decidiu por Jesus. Dona Dodô decidiu por Jesus. E Elpídio decidiu por Jesus. Aplauda Jesus. E entregaram suas vidas para Jesus. Irmão, dentro do consultório. O que foi que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, prega a palavra em tempo e não tem hora para pregar a palavra. Em tempo e fora de tempo. Então, meus amados, se alguém desta noite sentiu um desejo no seu coração, além dos 3 que já aceitaram Jesus há uma semana atrás, se algum outro dos visitantes que estão aqui nesta casa de adoração a Deus quiser vir aqui à frente, venham para que o pastor Flávio possa orar. E volto a repetir: algum crente que esteja desviado do caminho do Senhor está correndo perigo de ser condenado ao inferno. Podem vir aqui também à frente para receber oração do nosso pastor. O apelo fica de pé. Se alguém decidir até o final do culto, procure o pastor Flávio ou eu na função de obreiro desta casa, para que nós possamos orar por você. Eu agradeço a Deus o Pai, eu agradeço a Deus ao Deus Filho Jesus, eu agradeço ao Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que Ele deu a mim e deu a cada um de vocês nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a